Olá, nessa aula nós vamos falar sobre a importância da dança e da música no desenvolvimento do corpo humano. A gente já falou em algumas outras aulas, né, sobre algumas danças, sobre alguns estilos musicais, sobre o que é cultura, as atividades rítmicas expressivas de um modo geral. Então agora a gente vai entender por que a gente trabalha esses dois conceitos de música e de dança na educação física. É complicado entender, já que a gente tem uma cultura de esporte, né, nas aulas de educação física, então a sociedade ela basicamente é formada esportivamente na escola, mas a gente tem outros tipos de movimentos que moldam o corpo humano, e a gente vai entender como que isso acontece através dessa aula. Então, primeiro, a gente tem que entender um conceito importante, que é a psicomotricidade. A psicomotricidade é uma ciência que busca fazer a conexão entre os aspectos emocionais, cognitivos e motores nas diversas etapas da vida do ser humano. Apesar dela ter esse conceito, né, de entendimento, a psicomotricidade é basicamente usada na infância. Então, ele busca trazer experiências para fazer com que você reconheça o seu corpo diante do espaço, entenda alguns movimentos, né, como movimentos globais, motricidade fina, entre outras coisas. Então, esse estímulo acaba sendo na infância, só que quando você não tem os estímulos corretos, você pode se tornar um adulto que tenha deficiência em um dos aspectos que a psicomotricidade tenta influenciar. E a gente vai falar sobre elas a seguir. Então, a psicomotricidade ela busca linkar aspectos emocionais, né, aquilo que a pessoa vivencia, né, seja tristeza, felicidade, entre outras coisas que trazem a emoção a essa pessoa, e faz um link com os conhecimentos, né, a parte cognitiva e também o movimento. Tudo isso, quando junta, criam memórias. Essas memórias elas vão ser gravadas no corpo, vamos dizer assim, e sempre que você for fazer alguma coisa que está relacionada àquela vivência que você teve na infância, você vai criar links em que seu cérebro vai fazer com que você reconheça mais facilmente aquilo, ou seja, você vai ter uma aprendizagem melhor referente àquilo. Então é o caso dos esportes. Como os esportes estão sempre na nossa vida, desde a escola, quando você se torna adulto, às vezes é mais fácil você jogar alguns tipos de esportes ou fazer alguns tipos de movimentos com mais facilidade. Então a dança e a música vêm por conta disso. Você vai melhorar os seus movimentos, você vai melhorar a capacidade de reconhecimento do seu corpo no espaço, além de trazer coisas saudáveis, né, na sua saúde. Então, um dos primeiros aspectos da psicomotricidade é o esquema corporal, que é a habilidade que as pessoas adquirem no seu próprio corpo, né? Elas conseguem movimentar o seu corpo da forma que quiserem, sem ter nenhum problema articular. Por exemplo, a flexibilidade, muito utilizado no balé ou na ginástica. Então, quem faz isso desde a infância vai ter muito mais facilidade de fazer isso na vida adulta também. Até a postura do seu corpo ela advém da sua infância. Então, tem gente que anda com o ombro curvado, tem gente que anda mais postado. E isso porque a forma como que o corpo é utilizado na infância e na adolescência fazem com que você reflita isso na sua vida adulta. E isso também molda a imagem que você tem de você mesmo. Às vezes as pessoas andam com o ombro curvado, mas elas se enxergam como se estivessem com a postura correta, né? Até a forma de sentar na cadeira faz parte do esquema corporal. As pessoas que sentam com as costas curvadas, por exemplo, às vezes acham que está sentado da maneira correta, né? Porque elas se enxergam dessa maneira. E isso também perpassa pelo esquema que você tem na sua cabeça de corpo. Às vezes você se acha mais alto ou se acha mais baixo. Tem muitas pessoas que se acham muito mais feias do que realmente são, né? Na verdade são pessoas muito bonitas, mas que se veem feias. Então, isso tudo é esquema corporal. A coordenação motora global, ela perpassa pelos movimentos de complexidade de grande amplitude. Por exemplo, correr, saltar e dançar, né?
pular, entre outras coisas, são movimentos vigorosos que você precisa de muitas musculaturas à disposição para poder fazer movimentos grandes. Então isso é um movimento global. Então quando a gente faz esporte na escola, quando a gente faz dança, a gente estimula esses movimentos globais. Já a coordenação motora fina é o contrário do movimento global, né? São os pequenos movimentos. Então, por exemplo, a mão, que a gente consegue pegar as coisas, consegue tocar um violão, né? Tocar uma bateria. Isso porque a gente tem movimentos mais finos, mais precisos. Então a mão ela é a principal ferramenta do corpo humano para essa motricidade fina. Então os artistas, basicamente, eles têm essa coordenação motora fina muito desenvolvida desde a infância, né? Então quem desenha no caderno, quem toca um instrumento, tá? Tudo isso faz parte da motricidade fina. Já a organização temporal, ela vem do tempo, né? Então as suas ações com base no tempo, elas desenvolvem a organização temporal. Então o que trabalha isso? A dança, a música, já que você tem um cadenciamento, você tem um tempo correto para fazer os movimentos, né? Então você desenvolve a organização temporal. Então o teatro, por exemplo, não é simplesmente chegar lá e fazer os movimentos. Às vezes tem uma música, tem um tempo para os atores entrarem, saírem, fazerem os movimentos. Tudo isso é uma organização temporal. Já a organização espacial é a forma como você consegue enxergar o mundo ao seu redor. Então pessoas que estão em casa, saem chutando tudo, não conseguem ver, tá sempre, né, dá aquela batida na quina da mesinha. Por quê? Porque ele não consegue reconhecer o espaço que tem em volta deles. E como que a gente trabalha isso? O esporte é muito bom para isso. A dança, né, muitas vezes a dança a dois, que você requer um espaço maior ali, então você consegue trabalhar esse espaço. E também atividades que utilizem a natureza, né, como por exemplo ler um mapa ou fazer trilha, essas coisas, você consegue desenvolver a sua organização espacial. E a lateralidade, que pelo nome ela parece mais simples, né, já que ela vai falar diretamente sobre os lados direito e esquerdo, mas ela tem um pouco mais de complexidade, né, que é a dominância cerebral. Então todas as pessoas nascem com uma dominância. Tem gente que é mais dominante com a direita, tem gente que é mais dominante com a esquerda. Então acaba que você vai fazendo as coisas com aquilo que você tem predominante. Então se você é uma pessoa destra, né, ou você escreve com a mão direita, você vai acabar sabendo só escrever com a mão direita e não conseguir escrever com a mão esquerda. Isso quer dizer que sua mão esquerda é inútil? Não. Se você treinar isso, a escrita com a mão esquerda, você vai acabar conseguindo aprender a escrever com a mão esquerda, mas não vai ter tanta precisão quanto a mão direita. Isso é preferência, mas tem que entender que os dois são treináveis e podem se desenvolver de uma forma por igual. Então vamos pegar, por exemplo, o handball. Né? Se você vai arremessar a bola, você é uma pessoa que arremessa a bola com a mão direita, você vai ter mais força na mão direita. Se você é uma pessoa que não treina a mão esquerda, é praticamente uma mão deficiente. Você não usa a mão esquerda no handball, que você não consegue arremessar. Mas se você treina a mão esquerda, você consegue arremessar tanto com a direita quanto com a esquerda, e isso pode atrapalhar o seu adversário, que não sabe quando você vai usar uma das mãos, né, para poder tentar fazer o gol. Então isso é tudo treino, tá? E é importante entender que, apesar de você ter dominância em um, você pode melhorar o outro. Além disso, você também desenvolve a questão espacial, então você consegue definir o que está à sua direita, o que está à sua esquerda, o que está à frente, o que está atrás, né? Isso de forma automática. Se você for pegar criancinhas pequenininhas, por exemplo, elas não vão saber dizer em qual lado está um objeto. Então, para a gente concluir essa aula, o movimento, né, principalmente quando ele é estimulado na infância, facilita com que o seu corpo se desenvolva melhor no quesito de movimentos, né, motores. Então, trabalhar música, dança, esportes, entre outras coisas, faz com que você se desenvolva melhor quando for adulto. E, principalmente, ajuda você a aprender mais fácil. Você tem um leque maior de conexões, né, de links no seu cérebro que remetam às experiências que você teve na infância. Isso vai facilitar a aprendizagem no decorrer da vida.
Lembrando que as coisas negativas também são um tipo de link. Então, quem tem experiências negativas na família, né, na roda de amigos, isso pode se tornar uma coisa ruim também futuramente. Mas a gente está falando basicamente de movimento. Então, os movimentos eles são importantes para a gente criar esses links. Então é isso aí, gente. Valeu.